Boa tarde, são 3h57. Este é o Justiça Agora. A fronteira de Roraima com a Venezuela foi reaberta depois de uma decisão do TRF da primeira região. O acesso entre os dois países ficou bloqueado durante 17 horas por determinação da Justiça de primeira instância. A decisão foi do vice-presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, desembargador Cássio Marques. Ele suspendeu em parte a decisão do juiz de primeira instância e determinou o desbloqueio da fronteira do estado a pedido da Advocacia Geral da União. Ele também suspendeu a deportação de imigrantes venezuelanos e também a vacinação compulsória. Antes, a ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, negou o pedido do governo de Roraima para fechar a fronteira do estado e limitar a entrada de venezuelanos. Segundo a ministra, esse fechamento contraria tratados internacionais e também é uma prerrogativa exclusiva da Presidência da República. Com isso, a ministra Rosa Weber notificou o juiz federal Helder Girão Barreto, que havia determinado o fechamento da fronteira. A estimativa é que entrem 500 venezuelanos por dia pela fronteira do estado. O Ministério Público Federal em São Paulo abriu nova investigação para apurar a responsabilidade de agentes da ditadura militar pela morte do jornalista Vladimir Herzog. O jornalista foi preso e torturado em 1975. A reabertura das investigações tem como base uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ela condenou o Estado brasileiro por não investigar, julgar e punir os envolvidos na morte de Vladimir Herzog. Ainda segundo a Corte, este foi um crime contra a humanidade. E por isso não é possível aplicar a lei da anistia para que o Estado deixe de fazer as investigações. A Procuradoria-Geral da República em São Paulo informou que já solicitou documentos e informações às comissões nacional e estadual da Verdade. 2 dias de intensos debates. Quase 50 especialistas de várias áreas, com argumentos contrários ou favoráveis à descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Não é a primeira vez que o Supremo Tribunal Federal convoca uma audiência pública para ouvir opiniões antes de um julgamento. A audiência pública sobre a descriminalização do aborto foi a 23ª reunião do tipo promovida pelo Supremo. O objetivo é sempre ouvir de maneira ampla e igualitária a sociedade civil e especialistas. O que é debatido pode ajudar em decisões importantes do tribunal. As audiências públicas foram regulamentadas no STF pela Emenda Regimental 29 de 2009. O presidente da Corte ou o relator da ação em questão podem realizar as convocações. Isso pode ser feito sempre que for necessário o esclarecimento sobre temas com repercussão geral e de interesse público. A primeira audiência pública realizada pelo Supremo foi convocada pelo ministro Aires Brito em 2007, antes de a prática ser regulamentada na Corte Superior. Ele era relator da ação direta de inconstitucionalidade que questionava dispositivos da Lei de Biossegurança. O plenário precisava decidir sobre a constitucionalidade de pesquisas com células tronco-embrionárias. A judicialização do direito à saúde também foi assunto debatido. Em 2009, após a regulamentação das audiências, o então presidente do Supremo, o ministro Gilmar Mendes, convocou discussão sobre a concretização do direito à saúde, previsto na Constituição Federal. A ação contestava o Sistema Único de Saúde. Em 2013, foi a vez do ministro Luiz Fux pedir audiência pública para debater o financiamento de campanhas eleitorais. Essa não é uma questão só jurídica, essa é uma questão sobre a qual gravitam valores sociais. Então, para que nós possamos, nós, o Supremo, conferirmos legitimação democrática, que o povo tenha confiança na decisão que nós vamos proferir, é preciso que nós também ouçamos as vozes sociais quando essas decisões não perpassam apenas por um critério meramente jurídico. Outra audiência pública de grande repercussão no país foi convocada em 2015. O ministro Luiz Roberto Barroso abriu o debate sobre os modelos de ensino religioso em escolas públicas. A democracia contemporânea ela é feita de votos, de direitos e de razões. E, portanto, nesta audiência pública e na decisão que pretendo produzir e submeter ao plenário, nós estamos procurando o melhor equilíbrio possível entre esses 3 elementos. 2 anos depois, o plenário julgou improcedente a ação direta de inconstitucionalidade. Por maioria dos votos, os ministros entenderam que o aprendizado pode ser vinculado a diversas religiões.
A Justiça agora fica por aqui. Logo mais às 6h30 a gente se encontra no Jornal da Justiça, segunda edição. Até lá.